Você já percebeu como algumas pessoas conseguem destruir a própria paz antes mesmo que a vida realmente faça alguma coisa com elas? Basta uma mensagem atravessada, um olhar diferente, um atraso, uma crítica, uma notícia ruim, uma expectativa quebrada. E por dentro, tudo desaba. O coração acelera. A mente inventa histórias. O corpo se arma como se estivesse diante de um inimigo invisível. E o mais estranho é que, muitas vezes, o que nos fere não é o fato em si, mas a velocidade com que reagimos a ele. É como se a alma já estivesse cansada de tanto se defender, de tanto responder, de tanto tentar controlar o que vem de fora. Talvez você conheça bem isso. Talvez já tenha passado por dias em que mal acordou e já estava emocionalmente sequestrado por algo pequeno. Uma palavra mal colocada, um silêncio inesperado, um imprevisto banal. E sem perceber, aquilo tomou o seu humor, a sua energia, a sua clareza, a sua presença. É por isso que este vídeo pode ser mais importante do que parece. Porque existe uma lição estoica capaz de proteger a sua paz de um jeito muito mais profundo do que simplesmente ficar calmo. Não se trata de virar uma pedra. Não se trata de engolir tudo. Não se trata de fingir que nada atinge você. Trata-se de algo mais raro, mais maduro e mais poderoso. Parar de entregar o seu mundo interior para cada acontecimento passageiro. E se, em algum momento desta reflexão, você sentir que ela traduz algo que você vive em silêncio, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa recuperar o próprio centro. Às vezes, uma única ideia, quando encontra a hora certa, muda anos de desgaste emocional. E a verdade é que muita gente boa está cansada, não da vida em si, mas da forma como reage a ela. Existe um detalhe nisso que poucas pessoas percebem. Reagir parece natural, espontâneo, inevitável, mas, na maior parte do tempo, reagir é apenas um hábito antigo, um reflexo condicionado, uma forma automática de se relacionar com o mundo. Alguém fala algo e você já se defende. Alguém demora e você já supõe abandono. Algo sai do controle e você já entra em ansiedade. Uma injustiça acontece e sua mente passa horas ensaiando argumentos que nunca serão ditos, como se cada acontecimento precisasse imediatamente atravessar você, ocupar você, definir o seu estado interno. E é aqui que muitas pessoas se confundem. Elas acreditam que estão vivendo intensamente, quando na verdade estão vivendo reativamente. Há uma diferença imensa entre sentir e reagir. Sentir é humano, reagir a tudo é escravidão. Os estoicos perceberam isso há muito tempo. E não perceberam de forma teórica, distante ou fria. Perceberam porque viviam em um mundo instável, imprevisível, duro. Marco Aurélio governava um império em meio a guerras, doenças, perdas e traições. Epicteto foi escravo. Sêneca viveu cercado pela volatilidade do poder e pela fragilidade da condição humana. Nenhum deles construiu essa filosofia em uma sala silenciosa, longe da realidade. Eles construíram essa visão no atrito com a vida. E por isso mesmo, o que eles dizem ainda nos atinge. Porque continua verdadeiro. O mundo não vai parar de provocar. As pessoas não vão deixar de frustrar. Os dias não vão obedecer às nossas expectativas. O corpo vai cansar. A mente vai oscilar. Os planos vão falhar. A diferença entre uma vida dilacerada e uma vida firme não está na ausência de perturbações, mas na qualidade da resposta interior diante delas. Talvez você já tenha sentido isso de um jeito muito concreto. Você passa dias tentando se organizar por dentro, mas basta um comentário para tudo sair do eixo. Você decide não se abalar, mas qualquer contrariedade aciona uma tempestade. Você quer paz, mas continua dando ao mundo um acesso ilimitado ao seu sistema nervoso. E então começa a surgir uma sensação amarga, a de que sua paz é frágil demais, a de que qualquer coisa pode desmontar você, a de que viver em equilíbrio é para poucos. Só que não é. O problema não é que a paz seja impossível. O problema é que muita gente tenta encontrar paz sem antes interromper o vício da reação. Quer serenidade, mas continua alimentando impulsos. Quer clareza, mas não suporta pausas. Quer estabilidade,
mas se ajoelha diante de qualquer perturbação externa. A grande lição estoica começa justamente aqui. Entre o que acontece e o que você faz com o que acontece, existe um espaço, e esse espaço é o lugar da sua liberdade. Parece simples, mas não é pequeno. Na verdade, talvez seja uma das ideias mais transformadoras que alguém pode realmente absorver. Porque, quando você não conhece esse espaço, vive como se tudo fosse direto demais. Aconteceu, doeu, reagiu, ouviu, explodiu, perdeu. Se desesperou, frustrou-se, fechou, mas quando esse espaço começa a existir dentro de você, algo muda de maneira silenciosa e profunda. Você percebe que o acontecimento chega primeiro, a interpretação vem depois, a emoção sobe, a adesão a ela é outra coisa, o impulso aparece. Obedecer ao impulso é uma escolha, e é nesse ponto que a força interior deixa de ser um ideal bonito e começa a se tornar prática. Só que há uma parte desconfortável nessa conversa, porque, enquanto não amadurecemos, tendemos a culpar o mundo pela nossa desordem interna. Eu fiquei assim por causa daquela pessoa. Meu dia acabou por causa daquela notícia. Perdi a paz porque fizeram isso comigo. Em certos casos, claro, a dor real. Injustiça real, agressão real. Não se trata de negar isso. Mas existe um nível mais profundo onde a pergunta não é apenas o que me aconteceu, mas por que isso ganhou um poder tão imediato sobre mim? E essa pergunta muda tudo, porque ela devolve dignidade, devolve responsabilidade, devolve presença. Reagir a tudo é viver terceirizando o próprio estado de espírito. É viver como se cada gesto alheio segurasse uma corda ligada ao seu centro. E basta puxarem para você se mover. Basta um toque para você perder a direção. Basta um ruído para você sair de si. Epicteto dizia que não são as coisas que perturbam os homens, mas os julgamentos que eles fazem sobre as coisas. Muita gente escuta isso e acha abstrato, mas observe sua vida com honestidade e verá que isso acontece o tempo inteiro. Duas pessoas recebem a mesma crítica. Uma se desorganiza por dias, a outra reflete, aproveita o que serve e segue. Duas pessoas enfrentam um atraso. Uma entra em irritação, perde o humor, contamina o ambiente. A outra ajusta o que pode e preserva a própria compostura. Duas pessoas ouvem um silêncio. Uma transforma em rejeição. A outra reconhece que não sabe o que o outro está vivendo. O fato externo não veio pronto com um significado absoluto. Algo em nós é que completa a cena. Algo em nós decide, mesmo sem perceber, se aquilo será incômodo passageiro ou prisão mental. E aqui existe um detalhe ainda mais profundo. Nem sempre reagimos ao presente. Muitas vezes reagimos ao passado ativado pelo presente. Uma frase de hoje toca uma antiga humilhação. Um afastamento de agora desperta velhas feridas de abandono. Um desacordo comum aciona memórias de desvalorização. E então acreditamos estar respondendo ao momento atual, quando na verdade estamos repetindo um padrão emocional antigo. É por isso que tanta reação parece exagerada, até para quem reage. A pessoa explode e, depois, pensa, não era para tanto. Não era mesmo. Mas o corpo e a mente não estavam respondendo só aquele instante. Estavam respondendo a um acúmulo, a uma história não digerida, a uma identidade construída em torno da ameaça. E é por isso que parar de reagir a tudo não é apenas uma disciplina moral. É também uma cura de profundidade. É começar a interromper a transmissão automática da dor. Talvez você já tenha notado que algumas pessoas estão sempre prontas para o confronto, para a defesa, para a leitura negativa, para o pior cenário. Elas nem sempre são más, dramáticas ou desequilibradas. Às vezes são apenas pessoas cansadas, feridas, hiperalertas, pessoas que viveram tanto tempo se preparando para o impacto que já não sabem descansar por dentro. E isso é exaustivo, porque reagir a tudo consome energia vital, consome foco, consome beleza, consome presença. A pessoa já acorda interpretando, antecipando, se protegendo, se justificando, revivendo, se comparando. E quando chega a noite, está esgotada sem ter necessariamente feito algo grande. O cansaço não veio só do que aconteceu, veio do atrito interno constante. Sêneca observava algo essencial. Sofremos mais na imaginação
do que na realidade. E isso se conecta diretamente com a reação, porque reagir não é apenas falar, responder, brigar ou chorar. Reagir também é ruminar, é continuar alimentando por dentro o que já poderia ter passado. É repetir a cena 100 vezes. É conversar mentalmente com alguém ausente. É fabricar desfechos, justificativas e vinganças silenciosas. Há pessoas que não levantam a voz, mas vivem em reação permanente dentro da mente. Por fora, parecem controladas. Por dentro, estão em guerra. E a guerra interna também rouba a paz. Às vezes, até mais do que os conflitos visíveis. Existe um tipo de força que o mundo admira porque é barulhenta. A pessoa responde na hora, se impõe, vence discussões, rebate tudo, não leva desaforo para casa. Isso pode até parecer poder, mas nem sempre é. Muitas vezes é apenas incapacidade de sustentar o desconforto sem decarregá-lo imediatamente. Já a força estoica é menos exibida e mais rara. Ela aparece quando alguém consegue não se apressar em obedecer ao primeiro impulso, quando alguém suporta o calor emocional sem transformar isso instantaneamente em ação. Quando alguém protege o próprio centro antes de tentar corrigir o mundo, essa força quase nunca chama atenção no primeiro momento, mas é ela que preserva a alma. Pense na quantidade de situações em que você se arrependeu não do que sentiu, mas da rapidez com que reagiu. Uma mensagem enviada no auge da irritação, uma conversa estragada por orgulho, uma interpretação precipitada, uma decisão tomada no pico do medo, uma relação desgastada por suposições repetidas. Quase sempre, o erro não começou no sentimento. Começou na fusão entre sentimento e identidade. Estou com raiva, então devo agir a partir da raiva. Estou ansioso, então algo está realmente errado. Estou ferido, então o outro me atacou. Só que sentir não confirma, sentir informa, e isso muda a vida. A emoção traz dados, não decretos. O impulso se apresenta, mas não precisa ser coroado como rei. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, como alguém tentando lembrar uma verdade em meio ao caos. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos externos. E repare como essa frase, apesar de famosa, continua sendo mal compreendida. Ter poder sobre a mente não significa controlar pensamentos à força, nem abolir emoções, nem viver em serenidade automática. Significa treinar a faculdade de não se entregar por completo ao primeiro movimento interno. Significa desenvolver governo. E governo interno é diferente de repressão. Repressão empurra para baixo. Governo observa, nomeia, sustenta e direciona. Repressão finge que não sente. Governo sente sem se ajoelhar. Talvez uma das imagens mais úteis para compreender isso seja de uma casa interior. Toda vez que algo externo acontece, alguém bate à porta. Uma crítica bate. Uma perda bate. Um atraso bate. Um comentário maldoso bate. Um medo bate. Um velho gatilho bate. O problema é que muita gente não abre a porta. Escancara a casa inteira. O acontecimento entra, senta na sala, toma conta do ambiente, mexe nas gavetas, fala mais alto do que a consciência e ainda define o clima do dia. A prática estoica não é construir uma muralha indiferente. É aprender a receber, sem entregar o comando. É olhar para o que chegou e dizer, em silêncio, eu vejo você, mas você não vai governar tudo aqui dentro. E é aqui que a paz deixa de ser passividade e se torna soberania. Porque paz não é um estado delicado que só existe quando nada incomoda. Isso seria dependência de condições ideais. Paz real é a capacidade de manter um eixo mesmo quando algo desagrada, frustra ou desestabiliza. Não é ausência de movimento, é presença de centro. Não é anestesia, é ordem. Não é fuga da realidade, é intimidade com o que importa de verdade. A pessoa em paz não é aquela que nunca é provocada. É aquela que não se oferece inteira a cada provocação. Há uma razão pela qual isso é tão difícil hoje. O mundo moderno recompensa a reatividade. Tudo é desenhado para capturar sua atenção, sua indignação, sua pressa, sua opinião instantânea.
As redes sociais treinam respostas rápidas, julgamentos apressados, comparações contínuas, impulsos emocionais sem digestão. A cultura inteira parece dizer: sentiu, publique, discordou, ataque, se doeu, exponha, se incomodou, amplifique. A reação virou identidade. A calma virou suspeita. O silêncio virou fraqueza. A ponderação virou lentidão. Só que a alma humana não floresce na aceleração constante. Ela se fragmenta. E é por isso que tanta gente se sente emocionalmente invadida o tempo inteiro, mesmo sem saber exatamente por quê. Talvez você já tenha vivido a experiência de ser puxado para dentro do caos dos outros. Uma pessoa chega carregada, agressiva, tensa, impaciente. E, sem perceber, você entra no mesmo campo. A energia dela vira a sua. O conflito dela contamina a sua respiração. O descontrole dela sequestra o seu equilíbrio. Esse é um ponto central da maturidade. Aprender a não hospedar tudo o que chega. Nem toda emoção alheia precisa encontrar morada em você. Nem toda tensão precisa ser devolvida em tensão. Nem toda injustiça precisa ser respondida no mesmo tom. Existe uma dignidade silenciosa em não se tornar parecido com aquilo que tentou ferir você. Mas não confunda isso com submissão. O estoicismo não ensina passividade covarde. Ensina lucidez antes da ação. Às vezes a resposta precisa vir sim. Às vezes o limite precisa ser posto. Às vezes a conversa difícil é necessária. Às vezes, o afastamento é sabedoria. Só que tudo isso muda de qualidade quando não nasce do impulso bruto, mas da consciência. O mesmo não pode vir carregado de reatividade ou de firmeza. O mesmo silêncio pode ser fuga ou domínio. O mesmo afastamento pode ser punição ou preservação. O que define não é apenas o gesto externo, mas o estado interior que o origina. Há uma pergunta simples que pode salvar você de muitos desgastes. Isso merece mesmo o governo do meu estado interno? Repare na profundidade disso. Merece, porque muita coisa nos afeta, não por grandeza, mas por indiscriminação. Damos a pequenas coisas um trono que elas não deveriam ter. Um comentário qualquer estraga horas. Uma opinião alheia invade dias. Um atraso banal contamina relações. Uma cena pequena ganha proporções desnecessárias. É como se faltasse hierarquia dentro de nós. Tudo entra com o mesmo peso. Tudo ganha a mesma prioridade. Tudo aciona o mesmo grau de perturbação. E quando não existe hierarquia interior, não existe paz duradoura. Parar de reagir a tudo é também aprender a diferenciar. Diferenciar o que é incômodo do que é ameaça. Diferenciar o que é opinião do que é verdade. Diferenciar o que é desconforto do que é dano real. Diferenciar o que exige resposta do que pede apenas maturidade. Diferenciar o que é seu do que é projeção do outro. Essa capacidade de distinção é uma forma elevada de autocontrole, porque o descontrole não aparece apenas na explosão, aparece também na incapacidade de discernir. Quem reage a tudo vive como se tudo fosse igualmente grave. E isso é um modo de adoecer. Talvez o ponto mais libertador dessa jornada seja perceber que nem tudo o que você sente precisa virar uma história sobre você. Você pode sentir rejeição sem concluir que não é amado. Pode sentir medo sem concluir que está em perigo. Pode sentir raiva sem concluir que precisa atacar. Pode sentir tristeza sem concluir que está derrotado. Pode sentir frustração sem concluir que a vida está contra você. Essa separação entre sensação e narrativa é uma fronteira sagrada. Quando ela se fortalece, a mente deixa de ser um tribunal impulsivo e se torna um lugar mais confiável para habitar. Muitas pessoas passaram a vida inteira acreditando que proteção é reagir rápido. Mas em vários casos a reação rápida não protege. Expõe. Ela revela a ferida, entrega o eixo, mostra que qualquer toque externo ainda tem acesso direto ao seu centro. A verdadeira proteção, muitas vezes, é não dar acesso irrestrito. É deixar o mundo bater, mas não entrar sem filtragem. É escolher a lentidão em vez do reflexo. É permitir que a consciência chegue antes da resposta. Existe poder nisso. Um poder calmo, um poder limpo, um poder que não depende de vencer o outro, mas de não se perder de si. E talvez seja exatamente isso que você mais precise hoje
não vencer discussões, não convencer todo mundo, não garantir que nada desagradável aconteça. Mas não se perder de si com tanta facilidade, porque perder-se de si é um tipo de sangramento invisível. Você continua funcionando, trabalha, conversa, resolve coisas, mas por dentro está longe do próprio centro, está espalhado em acontecimentos, opiniões, medos, ruídos, e a paz se torna impossível, não porque ela não exista, mas porque você está ausente de si. Existe uma prática silenciosa que os estoicos faziam o tempo inteiro: vigiar as próprias impressões. Ou seja, não aceitar automaticamente a primeira forma como algo aparece para a mente. Isso é revolucionário, porque a primeira impressão costuma vir carregada de distorção, medo, hábito, orgulho ou trauma. Estão me desrespeitando, vai dar tudo errado. Ela quis me ferir, eu não aguento isso. Isso é insuportável. Quantas vezes a nossa mente fala em absolutos diante de experiências suportáveis, temporárias e interpretáveis? Vigiar a impressão é perguntar: isso é exatamente assim? Ou é assim dentro do meu estado atual? Essa pergunta, feita com honestidade, já reduz metade da reação. Há pessoas que pensam demais, sentem demais, antecipam demais e por isso acreditam que o problema é serem profundas. Nem sempre. Às vezes, o problema é a falta de treinamento interior. Profundidade sem governo vira turbulência. Sensibilidade sem discernimento vira exaustão. Consciência sem eixo vira hipervigilância. Não basta sentir muito, é preciso saber segurar o que se sente sem ser arrastado por isso. Essa é uma forma de grandeza pouco falada. O mundo elogia talentos visíveis, conquistas públicas, discursos fortes, mas há uma nobreza imensa em alguém que, diante do caos, consegue permanecer inteiro. Talvez você se pergunte: mas como fazer isso na prática? Quando a vida aperta de verdade, começa com algo aparentemente pequeno: atrasar a reação, não resolver tudo na primeira onda emocional, não acreditar em tudo o que a mente diz nos primeiros minutos, não responder no auge, não decidir no pico da dor, não transformar impressão em certeza. Parece pouco, mas é um gesto de altíssima inteligência emocional, porque a primeira onda raramente é a mais sábia. Ela é a mais barulhenta, e muitas vidas são complicadas não por grandes tragédias, mas por decisões tomadas no volume mais alto da alma. Talvez você já tenha experimentado isso. Algo acontece. Você quer responder imediatamente, mas espera, respira, dorme, caminha, reza, silencia. E no dia seguinte percebe que metade da urgência era teatral, metade da certeza era emoção mal digerida, metade da narrativa estava errada. Isso não significa que tudo se resolve sozinho. Significa apenas que a mente em agitação produz versões do mundo que não merecem confiança absoluta. O estoico entende isso. Ele não trata a primeira interpretação como revelação final. Ele trata como material a ser examinado. Existe um ponto muito bonito nessa filosofia que às vezes passa despercebido. O autocontrole estoico não é um gesto contra a vida, é um gesto a favor do que há de mais digno nela. Porque quando você não reage a tudo, começa a escolher melhor onde colocar sua energia. E energia é destino. O que drena você repetidamente acaba definindo a qualidade dos seus dias. Se sua energia vai embora em irritações pequenas, comparações inúteis, ofensas menores, suposições infundadas e medos repetitivos, sobra pouco para aquilo que realmente importa: amar bem, pensar bem, cuidar bem, criar bem, atravessar a vida com presença. Há pessoas que chegam à maturidade com um currículo de batalhas inúteis, discussões que não precisavam acontecer, ressentimentos por coisas mínimas, noites perdidas em preocupações que nunca se concretizaram, relacionamentos desgastados por interpretações precipitadas. E, olhando para trás, percebem algo doloroso. O maior ladrão da paz não foi o destino, mas a impulsividade com que se relacionaram com ele. É duro admitir isso, mas também é libertador. Porque, se a sua reação tem participado do problema, então a sua consciência pode participar da solução. E aqui chegamos a uma inversão fundamental. Durante muito tempo você pode ter acreditado que a paz viria quando o mundo finalmente cooperasse, quando as pessoas fossem mais maduras, quando as finanças
estabilizassem, quando a família entendesse, quando a saúde melhorasse, quando o passado parasse de doer, quando o ambiente fosse menos hostil. Algumas dessas coisas realmente ajudam, mas a paz mais profunda começa antes. Começa quando você decide não fazer aliança com tudo o que ameaça o seu centro. Começa quando você para de colaborar com a própria perturbação. Começa quando, diante do inevitável, você escolhe não acrescentar drama interno ao que já é difícil. Isso não elimina a dor. E é importante dizer isso com clareza. Há momentos em que a vida fere profundamente. Luto, doença, traição, fracasso, solidão, envelhecimento, perdas irreversíveis. O estoicismo não é um truque para não sofrer. É uma arte de sofrer sem degradação desnecessária. É permitir que a dor seja dor, sem que ela precise se transformar em colapso da alma. É chorar sem se abandonar. É entristecer sem fazer da tristeza uma identidade definitiva. É atravessar o difícil sem entregar a própria dignidade. Existe um tipo de paz que nasce exatamente nos terrenos mais ásperos. Não a paz da facilidade, mas a paz da maturidade. Aquela que diz, eu não controlo tudo, mas ainda posso escolher como me posiciono. Essa frase, vivida de verdade, é quase um renascimento, porque devolve ao ser humano o que o desespero tenta roubar: a capacidade de participar conscientemente da própria experiência. Reagir a tudo é perder essa participação, é viver acorrentado ao imediato. Já a postura estoica devolve interioridade, altura, perspectiva. E talvez seja isso que esteja faltando em muitos corações. Perspectiva. Quando reagimos demais, tudo fica muito perto. A ofensa fica enorme. O contratempo fica absoluto. A falha fica definitiva. O medo vira profecia. Mas, quando há perspectiva, a mente respira. Você começa a enxergar proporção. Isso é grave ou apenas desagradável? Isso será importante daqui a uma semana? Daqui a um mês? Daqui a um ano? Isso fala sobre a realidade ou sobre uma ferida que ainda carregamos? Isso exige ação agora ou apenas presença? A perspectiva não apaga o fato, mas impede que ele cresça além da medida. Marco Aurélio lembrava a si mesmo da brevidade da vida, não para cair em tristeza, mas para refinar prioridades. E isso serve perfeitamente aqui. Quantas reações que hoje parecem urgentes serão irrelevantes diante da passagem do tempo? Quantos conflitos perderiam força se fossem vistos à luz da finitude? Quantos impulsos se dissolveriam se lembrássemos que os dias são preciosos demais para serem entregues a qualquer ruído? Existe sabedoria em perguntar: é assim que eu quero gastar a minha vida interior? Porque cada reação excessiva é também um gasto de tempo, de alma, de presença. Talvez você tenha vivido anos tentando ser compreendido por todos, respeitado por todos, validado por todos. E isso torna qualquer atrito emocionalmente caro, porque cada discordância parece ameaça à identidade. Cada rejeição parece condenação. Cada crítica parece negação de valor. Só que a liberdade começa quando você deixa de depender tanto da resposta alheia para manter sua estabilidade. Não porque o outro não importe, mas porque a sua raiz não pode ficar totalmente exposta ao clima externo. Uma árvore não sobrevive se depender de cada vento ser gentil. E aqui há algo belo e severo ao mesmo tempo. A paz é um compromisso, não uma bênção que cai ao acaso, mas uma disciplina de retorno. Você perde o eixo e volta, se agita e volta, se irrita e volta, se entristece e volta, se distrai e volta. Isso vale para oração, para meditação, para o silêncio, para reflexão filosófica, para respiração consciente, para vigilância dos pensamentos. Não existe paz madura sem repetição. O centro não se sustenta por inspiração ocasional. Ele se constrói por prática. Talvez o que torna isso tão desafiador seja o fato de que reagir dá uma sensação imediata de alívio. Falar tudo, descarregar, justificar, provar, acusar, dramatizar, controlar. Por um instante, parece que algo foi resolvido, mas, muitas vezes,
O alívio rápido cobra caro depois. Já a não reação consciente pode ser desconfortável no começo. Ela exige sustentar calor interno sem descarga automática, exige tolerar a incerteza, exige não alimentar a narrativa mais sedutora do ego, exige humildade para admitir que talvez a primeira leitura esteja errada. Só que esse desconforto inicial costuma gerar liberdade depois, e a liberdade vale mais do que o alívio impulsivo. Há uma imagem muito antiga e muito verdadeira. Você não pode impedir que uma faísca apareça, mas pode impedir que ela encontre material seco por toda parte. A vida traz faíscas. Sempre trará. Mas o que existe dentro de você? Palha ou presença? Acúmulo inflamável ou espaço respirável? Padrões antigos esperando qualquer ocasião para incendiar? Quando a pessoa vive reativamente, quase tudo pega fogo. Quando começa a amadurecer, nem toda faísca encontra combustível. Isso não significa frieza. Significa limpeza interior. Significa que nem tudo tem mais onde se agarrar. E talvez uma das grandes curas da maturidade seja justamente essa: tornar-se menos inflamável. Não por endurecimento, mas por integração. Não porque nada importa, mas porque você já não precisa transformar tudo em ameaça ao eu. A crítica pode doer sem destruir, o atraso pode incomodar sem arruinar. O silêncio do outro pode entristecer sem ativar pânico. A falha pode ensinar sem humilhar. O imprevisto pode exigir ajuste sem produzir colapso. Aos poucos, a vida continua sendo vida, mas você deixa de ser um campo minado. Existe um momento na jornada interior em que você percebe algo quase sagrado. Não reagir a tudo é uma forma de amor próprio, porque quem reage a tudo vive em desgaste permanente. Vive oferecendo seu corpo ao estresse, sua mente ao excesso, sua energia ao ruído. Já quem aprende a selecionar, respirar, discernir e responder com consciência, está dizendo para si mesmo: a minha paz merece proteção. Isso não é egoísmo, é responsabilidade. Uma pessoa sem paz espalha agitação. Uma pessoa com centro espalha presença. O bem-estar de uma alma disciplinada alcança os outros sem precisar de discursos. Talvez alguém esteja ouvindo isso agora e pensando: mas eu sou assim há muitos anos. E tudo bem reconhecer isso. Não com condenação, mas com verdade. Talvez você tenha construído uma identidade em torno da reação. Talvez sempre tenha sido o mais explosivo, o mais sensível ao tom, o mais ansioso diante de incertezas, o mais rápido em concluir o pior. Talvez tenha aprendido desde cedo que estar alerta era sobreviver. Talvez tenha passado muito tempo sem ser acolhido e por isso desenvolveu reflexos de defesa antes de desenvolver confiança. Nada disso faz de você um caso perdido. Faz apenas de você alguém que precisa de um novo treinamento da alma. E o treinamento começa no pequeno, no trânsito, na fila, no atraso, na mensagem sem resposta, no comentário que você poderia ruminar, mas decide soltar, no momento em que percebe a raiva subindo e, em vez de se fundir a ela, observa. No instante em que a ansiedade quer inventar 10 cenários e você escolhe voltar para o fato concreto. No ponto em que a necessidade de se explicar aparece, mas você pergunta a si mesmo se realmente precisa. É no pequeno que se constrói o grande. Ninguém desenvolve paz apenas em crises enormes. A paz é cultivada nas microescolhas invisíveis do cotidiano. Existe um detalhe nisso que poucas pessoas respeitam. A compostura se fortalece com repetição. Quanto mais você pratica não reagir automaticamente, mais o seu sistema interno aprende que é possível sobreviver sem obedecer ao impulso. E isso reeduca o corpo, a mente, a respiração, a percepção. Aos poucos, o espaço entre estímulo e resposta deixa de ser teórico e se torna experiência. Você realmente sente que há um intervalo, realmente percebe que pode escolher, realmente descobre que o impulso não é soberano. E essa descoberta é profundamente libertadora. Chega então um momento bonito, quase imperceptível, em que aquilo que antes desorganizava, você começa a perder força. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou de posição diante dele. A crítica já não entra da mesma forma. O silêncio do outro
já não define sua dignidade. O imprevisto já não sequestra o dia inteiro. A opinião externa já não vira tribunal absoluto. E você percebe que a paz não chegou como um milagre. Ela foi sendo protegida por pequenas fidelidades ao próprio centro. É claro que haverá recaídas. Haverá dias de cansaço, velhos gatilhos, respostas apressadas, momentos de exaustão emocional. Mas até isso pode ser vivido de outro modo, sem teatralizar a falha, sem transformar um tropeço em identidade, sem usar o erro como justificativa para desistir. O estoicismo verdadeiro não é perfeccionista. Ele é perseverante. Não exige nunca vacilar. Exige voltar, recolher-se e aprender a ajustar, a continuar. A serenidade profunda não pertence a quem nunca se perturba. Pertence a quem sabe retornar depois da perturbação. E talvez, no fundo, seja isso que diferencia uma alma amadurecida de uma alma à deriva. A alma à deriva vive em função do que toca nela. A alma amadurecida vive a partir do que escolhe preservar. Uma vive reagindo, a outra vive governando. Uma vive exposta a tudo, a outra aprendeu a filtrar. Uma pede ao mundo que a poupe, a outra se fortalece para atravessá-lo. E veja como isso é libertador. Você não precisa esperar o mundo ficar leve para deixar de ser pesado por dentro. Há um silêncio que nasce quando você para de responder a tudo. Um silêncio interno, não vazio, mas firme. Ele não significa ausência de pensamentos. Significa redução de ruído desnecessário. É o silêncio de quem não precisa comentar internamente cada movimento do mundo. O silêncio de quem não quer transformar toda a experiência em conflito, defesa ou narrativa. O silêncio de quem começa a confiar mais na própria presença do que na compulsão de controlar, explicar ou revidar. Esse silêncio é um abrigo, e muitos de nós estamos precisando voltar a ele. Talvez a vida esteja tentando ensinar você há tempos, exatamente por meio das coisas que mais o tiram do eixo, não para feri-lo, mas para mostrar onde você ainda é governado, onde ainda há apego excessivo, onde ainda há medo com roupas de certeza, onde ainda há orgulho interpretando tudo como ataque, onde ainda há necessidade de aprovação, transformando qualquer desapontamento em crise. As perturbações, vistas com honestidade, às vezes revelam não apenas o mundo, mas as partes nossas que ainda pedem amadurecimento. E então a pergunta deixa de ser como fazer a vida parar de me provocar e passa a ser quem eu preciso me tornar para não ser arrastado por cada provocação. Essa é uma pergunta nobre. É uma pergunta de adulto interior, de alguém que cansou de viver emocionalmente terceirizado, de alguém que percebeu que paz não é prêmio de sorte, mas fruto de alinhamento, de alguém que entendeu que não precisa vencer todas as discussões, responder todas as ofensas, corrigir todas as percepções alheias ou antecipar todos os problemas para viver com dignidade. Há uma liberdade imensa em deixar algumas coisas passarem sem precisar transformá-las em batalha. Nem toda incompreensão merece explicação, nem toda crítica merece defesa. Nem toda distância merece perseguição. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda oscilação interna merece confiança. Isso não é desistir da vida, é parar de desperdiçá-la. É recolher a energia que antes estava dispersa em conflitos secundários e devolve lá aquilo que tem valor real. No fim das contas, a lição estoica que protege sua paz não é uma técnica de aparência forte. É uma mudança de governo interno. É decidir que nem tudo terá acesso ao centro. É perceber que o mundo pode ser instável sem que você precise ser. É entender que autocontrole não é endurecimento, mas refinamento. É aprender que a dignidade cresce quando a reação diminui. É descobrir que a verdadeira força não está em responder a tudo, mas em saber exatamente ao que não responder. Então, da próxima vez que algo tocar você com força, tente lembrar: o primeiro impulso não é o veredito final. O acontecimento chegou, mas você ainda existe antes da reação. Há um espaço, há uma respiração, há uma consciência que pode escolher não se ajoelhar diante do imediato. Talvez esse seja o começo da sua liberdade. Talvez esse seja o início de uma paz mais adulta, menos frágil, menos dependente, menos vulnerável ao ruído do mundo. Talvez seja assim que você finalmente descubra
que proteger a própria paz não é se afastar da vida, mas caminhar por ela sem entregar sua alma a cada vento. E, quando isso acontece, algo muito bonito se revela. O mundo continua imperfeito. As pessoas continuam humanas, os dias continuam imprevisíveis, mas dentro de você começa a nascer uma solidez nova. Uma calma que não é ingenuidade. Uma firmeza que não é dureza. Uma serenidade que não depende do silêncio do mundo, porque aprendeu a cultivar silêncio suficiente por dentro. E esse talvez seja um dos maiores sinais de sabedoria. Continuar sensível, mas não mais refém. Continuar humano, mas não mais reativo. Continuar vivo, mas finalmente em paz.